Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos no belíssimo discurso de Jesus a respeito do pão da vida. E nós vimos ontem que a primeira parte se aplica muito à realidade de Jesus enquanto pão da vida, palavra na qual nós precisamos crer. Uma palavra encarnada, sim. Uma palavra que se torna Eucaristia, sim, mas uma palavra que precisa nos alimentar, em primeiro lugar, na fé. E o Evangelho de hoje nos diz: quem crê terá a vida eterna. Esse tema da vida eterna, da ressurreição, que é recorrente em todo esse discurso do pão da vida, precisa ser compreendido por nós profundamente. Veja, para nós entendermos toda essa realidade de Jesus como alimento, nós precisamos entender que nós recebemos no batismo um organismo espiritual. Esse organismo espiritual é uma vida eterna, uma vida de Deus, é uma zoé, como eu disse alguns dias atrás, uma vida que não é somente essa vida biológica aqui, é uma outra vida, é a vida do próprio Deus em nós. Essa vida precisa ser alimentada. E é por isso que Jesus se apresenta como pão da vida, porque ela precisa crescer. Nós, para entendermos, porém, o que é esta vida que está dentro de nós e que Jesus alimenta com a sua palavra e também com a Eucaristia, precisamos então olhar para essa vida plenamente realizada, ou seja, olhar para o céu. Porque, se nós pudermos fazer uma comparação, a semente é plantada no batismo, mas para eu entender realmente o que é essa semente, eu preciso olhar para a árvore. E a árvore, ela está lá no céu. São os santos. Ou seja, quem olha para a semente de uma árvore não faz ideia do que será aquela árvore, né? A pessoa fica olhando para aquilo, consegue perceber algumas verdades que estão ali. Mas a árvore florida, a árvore carregada de frutos, somente quando nós virmos realmente a árvore desenvolvida plenamente. E isso são os santos no céu. Então, quando nós olhamos para a glória, quando nós olhamos para a realização da vida eterna, nós então entendemos o que é que Jesus está querendo fazer. Ele está querendo pegar esta vida que foi colocada em nós, uma vida diferente da biológica, a vida do próprio Deus. Ele quer alimentá-la, para que ela vá crescendo e ela vá florescendo, vá se desenvolvendo, até que finalmente ela se torne uma árvore plenamente adulta e desenvolvida no céu, na glória eterna. Sendo bem práticos, o que é que isso muda na nossa vida? Muda o seguinte: você precisa se aproximar do Cristo e crer nele. Você precisa buscá-lo como verdade. Você precisa ter vida de oração. A vida de oração é uma vida em que você vai aos poucos procurando o Cristo como verdade que vai alimentando a sua alma. Se você já iniciou uma vida de oração, você já tem o seu tempo de oração, você vai notar que com o passar do tempo, essa vida vai ficando meio árida, meio difícil de levar para frente. Santa Teresa d'Ávila, que foi uma grande mestra de oração, ela disse que durante 14 anos ela não conseguia rezar sem ter um livro na mão. Ou seja, ela precisava ter um livro espiritual, ou seja, um livro onde Jesus fosse apresentado enquanto verdade, mas não uma verdade muito teórica, não, uma verdade afetiva, uma verdade mais prática. E ela, ruminando aquela verdade, diante da presença do Cristo, palavra ali presente, tocando a alma dela, ela foi se desenvolvendo espiritualmente. E é isso que nós devemos fazer. Santa Teresinha do Menino Jesus diz que durante muito tempo ela não conseguia rezar e meditar se não tivesse na mão o Evangelho ou a imitação de Cristo. Assim devemos ser nós. Quem crer terá a vida eterna.
quando você exercita a fé, buscando a verdade que está ali contida nos evangelhos, na vida dos santos, nos livros de espiritualidade, na imitação de Cristo, aquilo lá vai te alimentando e você vai desenvolvendo espiritualmente até que você um dia poderá florescer plenamente no céu. Como a Eucaristia nos ajuda nisso tudo, nós veremos amanhã. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.